prazer você ter aceitado essa entrevista comigo. Estou me sentindo muito honrada. Ah, imagina! A Muito obrigada felicidade é ver mesmo. a sua página crescer. O conteúdo tá muito bom. Ai, que bom, Isa. Vai crescer sim. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muitos trabalhos juntos ainda. Então, quando eu comecei a estudar sobre homeschooling, porque eu tenho um bebezinho, ele tem Uhum. 3 meses. Eu tenho um mais velho, só que nessa época eu ainda não conhecia sobre homeschooling e tudo mais. Mas com o meu mais novo, desde quando a gente planejou ele, a gente sempre pensou no homeschooling. Então a gente se interessou em estudar sobre como é que fazer essa educação domiciliar. E a gente começou a ver alguns embates, né? Que Uhum. é proibido, que tem quais são as leis que vão fazer, que vai dar esse suporte pra gente. Vi muitas coisas de pais sendo presos, perseguidos, denunciados. E ficou muitas dúvidas na cabeça da gente como é que a gente ia fazer para se blindar, Uhum. né? Se a gente fosse fazer o homeschooling. Eu te conheci e acabei visualizando que você pegou alguns casos, para falar do homeschooling, né? De mães que estavam sofrendo ataques, estavam havendo multas diárias de R$ 1.000. Isso foi trazendo muito espanto para mim. E eu queria Uhum. buscar mais sobre isso, até porque o meu filhinho, a gente quer talvez fazer a prática do homeschooling. Uhum. Então, uma das primeiras perguntas que eu queria te fazer é como é que a gente pode se blindar? Como é que a gente pode se blindar para essas famílias que querem praticar essa educação domiciliar? Olha o que eu percebo, assim, hoje em dia, né? As pessoas, elas perderam a noção, de responsabilidade de pais em relação aos próprios filhos, né? Sim. Isso um pouco é culpa nossa também, porque as famílias da década de 70 para frente, elas optaram mesmo por delegar a educação dos seus filhos para o Estado. Uhum. E depois de um tempo, elas perceberam que aquilo não estava funcionando, né? Que o Estado estava usando disso para doutrinar as crianças, e aqui eu falo doutrinação de uma maneira ampla, não assim, doutrinação ideológica, no sentido, apesar de haver, eu quero dizer doutrinação no sentido de retirar a autonomia dos pais quanto à forma de educar os próprios filhos, e essa autonomia ser passada aos professores, a uma instituição despersonalizada, Sim. né? E na maioria das vezes, os valores de um terceiro, ele não coincide com os valores daquela família. Então, o que que aconteceu? Os pais começaram a perceber de uns tempos para cá que isso estava sendo totalmente prejudicial aos seus filhos. Eles falaram: o que que a gente vai fazer? A gente vai retomar a forma clássica do ensino. Qual que era a forma clássica do ensino? As famílias educarem os seus próprios filhos. Tanto é que se a gente pegar aqui até a década de 20 do século passado, o que que acontecia? O nome do ministério da educação não era Ministério da Educação, era Ministério da Instrução, porque cada um sabia seu próprio papel, né? O Uhum. papel da família era educar com o apoio da igreja, das instituições religiosas, e o papel da escola era instruir, apenas isso, repassar conteúdo para o desenvolvimento intelectual. Claro que você tem um currículo oculto aí, alguns valores de responsabilidade, organização, não tem como deixar fora da educação. Mas com o passar do tempo, perdeu-se essa noção de que seriam os pais responsáveis pela própria educação dos filhos. Só que isso não aconteceu só com os pais, né? Todo a nossa geração toda, as pessoas que já nasceram nesse contexto que a educação passou a ser da escola, elas pensam desse mesmo jeito, né? Então, assim, os conselheiros tutelares, os juízes e os promotores de justiça que hoje são formados, todos eles têm essa ideia, a não ser que, claro, comecem a buscar um desenvolvimento da própria moral, das virtudes, compreendam o real valor da educação, né? Eles continuam achando que é o dever da escola. Então, o que que aconteceu aí? Os pais, eles acabam sendo tolhidos da sua liberdade educacional, que inclusive é um dos princípios da nossa Constituição Federal. É assegurada a liberdade educacional dos pais. E daí a gente entra nesse problema que você colocou. Por quê?
no fim das contas, acaba sendo uma disputa de ideologias, ideologias no sentido de formas de enxergar Educar, né? o mundo, né? A gente cresceu ouvindo que lugar de criança é na escola. Então, a maioria dos entes hoje em dia, eles não conseguem compreender que ainda é dos pais o poder e o dever de educar os próprios filhos. Então, eles passam a perseguir algumas famílias por incompreensão da lei, né? E algumas coisas mais, questões transcendentes como lei natural e tudo mais. Eles passam a perseguir as famílias e a gente entra nessa necessidade de se blindar, que daí é onde eu vou chegar na resposta da sua pergunta. Sim. O que eu vejo hoje, assim, as famílias educadoras, infelizmente, elas têm que atuar com discrição. Foi-se o tempo, a gente sabe, tem algumas que matam no peito, né? Tem perfil no Instagram, divulga mesmo que faz ensino domiciliar, que não tem medo, mas essas famílias todas têm muita autoridade e elas sabem que elas vão conseguir enfrentar alguma questão judicial um pouco mais séria. E também tem conhecimento, né? Porque sem o conhecimento jurídico, a gente cai no blefe do conselho tutelar de que um pai vai perder a guarda do filho por conta do ensino domiciliar, porque isso é um blefe, né? Mas dentro da possibilidade de se blindar, eu digo que a gente tem que ser discreto e utilizar de algumas táticas também, no sentido de não permitir que, por exemplo, o teu filho ele se coloque numa situação de evasão escolar. O que é isso? Você matriculou ele, por exemplo, no ano de 2023 na escola e simplesmente você deixou de mandar, né? Uma vez que ele tem faltas seguidas, a escola é obrigada a comunicar ao conselho tutelar. E ela sendo obrigada, as medidas legais vão ser tomadas. E até você conseguir mostrar que focinho de porco não é tomada e que o direito à educação está sendo garantido dentro de casa, demanda um grande trabalho. Outra coisa que eu falo para as famílias, assim, da questão de se blindar, é a forma como você mesma trata o seu ensino domiciliar. Porque justamente por a gente ter essa mente escolarizada, muitos pais que eu recebo em atendimento, eles tratam o ensino domiciliar deles como se os filhos não fossem para a escola, como se os filhos não estudassem. E daí eles próprios têm medo de dizer o que é feito e as próprias crianças vivem aterrorizadas, sabe? Porque meu pai não deixou falar que eu estudo em casa, como que é isso? O que eu explico para os pais? A gente tem que tratar o ensino domiciliar com normalidade, né? Você tem que demonstrar para o seu filho diariamente que teu filho está sim estudando e que ele está fazendo isso dentro de casa. Para quê? Quando alguém perguntar isso para ele ter naturalidade ao responder, né? Fora que ele vai estar mais seguro emocionalmente, né? Até para falar, ele não vai estar com medo, com receio, quando alguém perguntar, ele subir a adrenalina e falar, meu Deus, eu tô mentindo, o que eu vou fazer? Sim. Isso para criança é super prejudicial, né? Como você quer começar um ensino clássico baseado na verdade, ensinando teu filho a mentir, né? Então, eu dou até uma tática em relação a isso, que, claro, homeschooling não é escola dentro de casa, não é esse o que a gente quer, né? É uma educação completa, um desenvolvimento completo do homem. Mas eu indico às famílias que elas deem um nome para o ensino domiciliar delas, né? Assim, por exemplo, senta com a criança e fala assim, e como que vai ser o nome da nossa escola? Você quer estudar na escola Educar? Tudo bem, então todos os dias, na hora de começar a aula, faz o cabeçalho com o seu filho, Escola Educar, dia 20 de janeiro de 2023. Para ele vai ser muito natural, né? Falar onde ele estuda. E não é mentira, é a escola dele, todos os dias mesmo, sabe? Eu acho que isso traz uma segurança muito grande de blindagem. Até porque criança pequena, em conversa entre eles costumam contar os segredos da família, né? Sim. Acaba sendo porque é natural, né, de uma criança. Sim. Eles não... Na verdade, a criança só vai ter o pensamento lógico, né, com 8, 9 anos. Então, eles vão falar de forma voluntária, como se fosse algo bem natural mesmo. Então, se você tratar isso como uma coisa que é mentira, que não se pode contar, uma proibição, eles vão ficar inseguros, medrosos, pode até ter um ataque de pânico na hora de responder, né?
E além disso, o que eu penso que é importante para a blindagem é os pais conhecerem os próprios direitos, né? Porque se chega alguém de um órgão de proteção, como que você vai argumentar com aquele membro do conselho tutelar se nem você sabe dizer por que que aquilo é possível? Uhum. Né? Então, assim, é muito importante que as famílias saibam os artigos da lei que embasam o ensino domiciliar, né? E, Isa, e quais são essas leis e tratados que blindam a gente, podem fazer o direito da gente fazer essa educação domiciliar? Uhum. A gente tem vários, Mila. Eu vou listando aqui para você. Primeiro, a gente que tem uma ideia mais transcendental do direito, a gente podia falar até da própria lei natural, né? E a própria lei natural, a gente diz que é a lei cravada no nosso coração. É aquilo que você sabe que você tem direito a ter, independentemente de uma pessoa falar para você que você não pode. Então, se alguém falar para você, ó, você não tem direito de educar seu próprio filho, você vai falar, como assim? Eu sinto no meu coração que eu tenho esse direito. E não é só isso, a própria razão prática, o próprio pensamento de Kant traz isso pra gente, né? Da possibilidade de, uma vez que você gerou aquela vida, é seu dever cuidar daquela vida. Mas como o justnaturalismo foi deixado de lado no nosso ordenamento jurídico, perderam a noção de transcendência, a gente precisa se basear hoje em dia na questão da lei posta mesmo, que foi o que você me questionou. Sim. Aí, a princípio, a gente poderia citar da Constituição Federal 3 artigos principais, e eu vou explicar aqui para você, que seria o artigo 205, que diz que o dever da educação é do Estado e da família, né? Ele coloca os dois entes na mesma posição de possibilidades dentro disso. Em seguida, o artigo 206 da Constituição, ele vai trazer para a gente os princípios de ensino. E dentro desses, ele garante a liberdade de aprender e ensinar e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A gente compreende o ensino domiciliar dentro dessa concepção pedagógica. Eu não sou obrigada a utilizar na educação a mesma pedagogia que você utiliza. Sim. E isso se inclui aos métodos de ensino. Isso seria uma imposição completamente autoritária, né? Além disso, a gente tem o artigo 227, que vai ser o artigo que traz sobre os princípios em relação à infância e à juventude. E ele vai enumerar uma série de direitos que as crianças e os adolescentes têm. E ele começa assim, ó. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. Daí ele coloca uma série de direitos e coloca entre eles a educação. Esse é o ECA? Não, essa é a Constituição Ah, Federal. Constituição, entendi. Observa aí que ele começa, é dever da família, da sociedade e do Estado. A gente diz que os entes na legislação, eles não são colocados em ordem aleatória. Quando o constituinte quis fazer a Constituição, ou mesmo algum membro do Congresso, eles respeitam algumas formas de interpretação. Isso a gente aprende desde o começo da faculdade de Direito. Então, quando a gente vê assim, família, sociedade e Estado, é porque a família é o primeiro que é obrigado a observar o direito à educação, seguido da sociedade, porque são as pessoas, são os entes que estão mais próximos da criança. Uhum. E por último, o Estado. Por quê? Porque o Estado ele desconhece a realidade daquela criança, né? Ele é um terceiro ente. Quando os dois primeiros falham, daí sim o Estado pode chegar e falar, não, agora eu assumo essa situação. E depois, os pais, no artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. A gente, seguido disso, a gente vai ter o Código Civil, que é o que rege as relações entre as pessoas privadas, né? E no artigo 1634 do Código Civil, inciso 1º, que é o meu preferido de tudo isso, ele fala que é dever dos pais, quanto ao poder familiar, que é o poder que você tem em relação aos seus filhos, criar... deixa eu ver aqui, que agora até eu confundi, ó. Pronto.
dirigir-lhes a criação e a educação. A gente não precisa ir longe para entender o que que isso quer dizer. Se a gente pegar um dicionário, o que que é o significado de dirigir? É conduzir, né? Conduzir, pilotar a vida, né? Aham. Então, assim, o próprio Código Civil, ele está falando que compete aos pais, é dever dos pais dentro do poder familiar, conduzir a educação dos próprios filhos. Inclusive, se o pai não fizer isso, ele pode ter seu poder familiar suspenso pela própria lei. Então, assim, o que que os pais educadores fazem? Exatamente o que está descrito na lei do que Uhum, é para ser feito. uhum. E tem toda essa perseguição, tem toda esse aspecto de ficar indo tentar punir o pai que está fazendo o direito que é natural deles, né? Sim, Sendo a família anterior o Estado, essa é a função dos pais. É, e, na verdade, para eles, qual seria essa função? Porque está muito fácil de enxergar, né? Perceptível, tanto para mim quanto para você, que a função natural do pai é educar, é conduzir, é estar ali ensinando em virtudes, em valores. Mas, assim, para o todo, né? Para geral, a sociedade, qual a função dos pais? Qual a autonomia que esses pais têm na educação? bom, para a sociedade hoje em dia, que não quer responsabilidade nenhuma, para começar, eles acham pai educador tudo louco, né? Porque a maioria não quer a responsabilidade para si. Uma amiga outro dia numa conversa comigo, ela falando, a gente falando disso, ela virou para mim e falou assim: "Mas amiga, você tem certeza que você vai querer fazer ensino domiciliar com seus filhos? O único momento de paz que a gente tem em casa é quando as crianças estão na escola, Eu sabe?" escuto muito isso, muito isso. Você vai querer é um tempo que você consegue se dedicar a fazer as coisas, você quer uma pessoa 24 horas. E pior ainda que eu trabalho dentro de casa. E Sim, aí ficam falando, não sei como é que você consegue gerir esse tempo de trabalhar, vai ter que ensinar uma criança, vai ter que ficar com a criança o tempo todo. Eu não conseguiria. E tipo, ela projeta a emoção dela em cima de mim. Entendeu? sim. Não que eu não consiga, mas ela não consegue e acaba projetando. Exato. E daí, dentro desse contexto social, o que que eles entendem que é a obrigação dos pais em relação aos próprios filhos? Matricular numa escola e mandar todos os dias. Não, Terceirizar, né? não interessa se você está acompanhando, se você está assegurando outras formas de desenvolvimento, a sua obrigação é meramente um papelzinho escrito com a matrícula e uma ida todos os dias. Isso assim, sem você ter certeza se seu filho está sendo bem alfabetizado, qualquer outra situação. Se ele está, inclusive, com o desenvolvimento psicoemocional garantido, porque a gente sabe que instituição de ensino tem problema com bullying, com violência, com toda essa situação. Para a sociedade hoje é isso. É esse o dever dos pais na educação dos filhos. E eu sei bem sobre isso, porque quando eu comecei a atuar na psicologia, um dos primeiros anos que eu trabalhei foi como psicóloga escolar. Uhum. E eu tomava conta de 42 escolas, para você ter noção. Nossa. 42 escolas. E nessas 42 escolas tinha milhares de salas. Então eu Uhum. era psicóloga desse município. E então eu ia, né, na Secretaria de Educação, não tinha transporte, então eu me virava para ir nas escolas, era de cavalo, moto, bicicleta, a pé, me reinventava, mas acabava indo nessas escolas e eu via muito, batia muito de frente nessa questão de bullying, ou então de homossexualismo, as Sim. crianças, uma passando a mão na outra, sendo que ela não permitia, mas tinha toda aquele fechar de crianças para abusá-la. Tem a questão também de um professor estar sendo grosseiro, então, nessa questão do emocional da criança, ela ficar com muita tristeza para ir à escola e a mãe achando que era só aquela angústia de separação, mas não era isso. Era questão Uhum. também dos professores estarem maltratando. Então, Sim. tem vários fatores que na escola acaba acontecendo, né? Não é porque quer às vezes, mas acaba acontecendo também.
E aí fica Tem crianças tratando na que desenvolvem escola. até fobia, né? Isso. E eu tratei de crianças assim, que desenvolveram fobia. E a mãe acreditando que era uma ansiedade, porque deixava ela na escola. Então a minha filha fica assim, porque fica triste, fica comigo o dia todo, passa o dia todo comigo, mas na hora de ir para a escola, ela fica com triste, sentindo saudades. E na Uhum. verdade não era o sentimento de saudade, mas sim porque a professora e os coleguinhas maltratavam ela. Sim. E também outras questões, né? Tinha muito abuso na escola, de crianças de Sim. 4 ou 5 anos sendo abusadas. Até pelos próprios colegas, né? Isso. Uhum. Eu peguei um caso em que uma criança fechava uma roda de criança e ela ficava no meio e as crianças ficavam apalpando ela. E aí isso trouxe para ela uma ansiedade exacerbada. Ela tinha Claro. pesadelos, ela não, já estava não conseguindo falar direito, a dicção dela já estava ficando embolada. Isso estava trazendo muitos prejuízos para o desenvolvimento infantil dela. Uhum. Você vê, a gente. Uma coisa bem simples, né? Às vezes eu tô preparando conteúdo pro Instagram e um dia eu me deparei com uma situação. É, O Google, a gente sabe que quando a gente põe em busca, ele sugere as coisas que são mais buscadas dentre as informações, né? Com aquelas palavras-chave. Sim, Não é aleatório. E eu não. joguei a escola. O que que apareceu para mim? De sugestão? Me faz querer morrer. É o pior lugar do mundo. Todas assim situações horríveis. Eu falei, gente, o que que essas crianças e esses adolescentes estão procurando no Google? Porque eles querem validação, né? Ver se outras pessoas estão passando por isso também. Uhum. Só que se isso é o mais pesquisado, é porque o ambiente escolar não está saudável para essas É. crianças. Então, eu tenho um exemplo também do meu filho de 11 anos. Nessa questão política que passou, ele estava, como ele é uma criança que não é de esquerda, né? Podemos falar assim, não que ele conheça o que é esquerda e direita ainda, mas Sim. tipo, ele não se assemelha com ideias da esquerda. E a professora meio que estava falando sobre isso, e ele ficava assim guardado. Ele chegava em casa e falava: Mãe, mas eu não acredito em nada que ela tá falando. E eu fico com medo de falar, porque ele ficou com medo de ser meio caçado depois, né? Retaliado. Isso. E ele ficava, mas eu não entendo. Mas a minha professora disse que mulheres não ganham quanto um homem ganha. Aí ele fez assim, eu fiquei com vontade de perguntar se o meu professor de música ganha mais do que ela. Aí eu fiz, e por que você não perguntou? Ele, mãe, eu fiquei com medo. Entendeu? Tem toda essa questão, né? De Sim. estar falando lá e aí ficar um clima hostil. Porque ele fica com medo, ele não sabe o que falar, e se falar, talvez os coleguinhas falem e tudo. Aí eu fiz bem assim, filho, grava pra mim pra eu ver como é que tá sendo essa aula. Ele, ai mãe, você é doida? Eu não vou gravar não, porque se eu gravar, os meus coleguinhas me denunciam que eu tô mostrando o celular. Aí eu fico, a que ponto as crianças denunciam si próprias, né? O que que tá fazendo? Eu sei que tem uma questão de não usar o celular, mas tipo, se ele for instruído por mim, né? Sim. Gravar uma coisa, outra criança vai ver e falar, ó, pegou o celular aqui, fulano de tal. Então, eu fiquei assim, eu fiz, ó, eu poderia até te ensinar como é que faz isso, mas deixa quieto, filho, eu acredito em você. Mas Uhum. eu queria que ele gravasse para eu falar diretamente com a diretora. Mas eu deixei de lado, eu fiz, não. O que eu vou fazer é um after school com ele. Eu vou Uhum. explicar a ele o que ele pode fazer diante da situação e vou mostrar a verdade da história, né? É isso mesmo. E o curioso de tudo isso, Mila, é que assim, a gente foi deixando, a gente enquanto sociedade, né? A gente realmente foi deixando os professores tomarem esse espaço. Por quê? Pelo próprio Código Civil, a autonomia de determinar para um menor de idade o que vai ser dito, como vai ser conduzida a vida deles, é dos próprios pais. E a gente, sob uma suposta liberdade de cátedra, que na verdade só é aplicável à graduação, quando as pessoas já são maiores de idade, a gente foi permitindo isso, Uhum. né? E eu falo que hoje em dia, assim, a maioria dos pais, eles não estão dispostos a fazer como você está fazendo.
ou até mesmo num caso mais grave, de ir até a escola, expor esse professor, porque dependendo do nível do que o professor disser, inclusive em relação à sexualização precoce, iniciar questões sexuais quando os pais ainda não acham que a criança está com a idade adequada, isso pode caracterizar até crime. Uhum. Só que a nossa sociedade foi aceitando. E hoje em dia, como é que segura todo mundo? E quando você fala, você é uma mãe única que vai lá sozinha falar, então você é tida como extremista. Ah, você tá levando muito a sério. E por que não pode falar? Ah, lhe deixa como se fosse uma mãe louca ou então super protetora. Sim, sim. E não é essa a realidade, né? Né? Não é É essa a só fazer o seu realidade. direito valer. Pois é. Então, Isa, deixa eu te perguntar outra coisa que eu tenho dúvida. O que que eu espero, nesse contexto hoje, né, do governo atual na atuação de educação domiciliar? O que que eu posso esperar? Porque viemos de um governo que tinha uma aceitação maior, né? Uhum. Ele tinha até uma pauta que foi, se eu não me engano, foi até para o Senado para ver se Uhum. aprovava. Mas agora a gente sabe que a aceitação não vai ser tão boa assim. Então, o que que eu posso Na esperar? verdade, assim, o que eu enxergo, né? O presidente anterior, ele tinha uma pauta, assim, pro homeschooling, mas na prática não foi feito muita coisa para o avanço dessa pauta, Sim. né? Era, assim, uma bandeira erguida, que até foi colocado como prioridade, mas não teve muitos atos em relação a isso. A gente teve um avanço na legislação, sim. Existem diversas leis em trâmite em relação ao ensino domiciliar desde 94, mas foi uma de 2012 que acabou seguindo o caminho. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados em março do ano passado e seguiu para o Senado. No Senado foram determinadas 6 audiências públicas na Comissão de Educação e já foram, agora, janeiro de 2023, realizadas 3. A gente está no aguardo das próximas 3. O que que muda com esse governo? É um pouco difícil falar, porque a gente não sabe qual vai ser a condução dele em relação à governança em si. Uhum. Mas a gente pode ter algumas ideias, né? O ministro da Educação, Camilo Santana, ele já disse que a pauta do homeschooling não é prioridade. Tá, mas não é o executivo que avança com as pautas que estão no legislativo, né? O fato de não ser prioridade, eles declararem isso, é ruim para as famílias que estão numa situação de insegurança jurídica, porque o STF entendeu que precisaria de uma lei, né? Apesar de eu achar que não faz sentido isso, né? Assim, deveria ter uma com mínimo de regulamentação, mas não que isso fosse necessário para o exercício do direito, né? Que já é um direito inerente à condição de pai e mãe. Mas eles não têm essa prioridade. O que que o executivo efetivamente poderia fazer hoje, nesse grau avançado já de trâmite da lei federal? Eles poderiam tentar forçar na base do governo, no Congresso, para que essa lei não seja aprovada no Senado, ou que haja alguma alteração que dificulte na prática que as famílias façam ensino domiciliar. Portugal, por exemplo, o ensino domiciliar é permitido, mas a lei foi tão restritiva, Mila, que pouquíssimas famílias realmente têm condição de fazer, sabe? Então, eles limitaram muito o direito dos pais nesse ponto. Então, o executivo poderia, primeiro, circular nessa situação de base para tentar fazer com que não fosse aprovado o homeschooling, né? Mas mesmo se eles perdessem, tá, nesse ponto e fosse aprovado, porque hoje a gente vê que o Congresso ele é maioria conservador, Sim. né? Ainda existiria a possibilidade do presidente da República vetar essa aprovação da lei, né? Ele falou, ó, não concordo com isso aqui não vai acontecer. Só que esse veto pode ser derrubado, né, pelo Congresso Nacional, mas daí seria pelas duas casas juntas e o quórum é um pouco maior, o que dificulta que aconteça essa derrubada do veto.
Fora isso, caso a lei fosse aprovada e derrubado o veto, pensando assim nas questões objetivas, né? Sim. Ele poderia dificultar a atuação das famílias da forma como eu falei em Portugal, só que daí por meio de decretos do Ministério da Educação ou a forma de regulamentação, diminuir ao máximo as famílias, no sentido assim, por exemplo, só pode fazer ensino domiciliar a família que um pai ou uma mãe tem alguma formação de licenciatura, sabe? Entendi. Isso diminui bastante a possibilidade das famílias, porque não é toda família que tem um professor de história, um pedagogo, alguma coisa nesse sentido, né? Ou ainda judicializar a lei, né? Mandar a lei para o STF. E uma vez que ele fizesse isso, até julgar, ia ficar suspensa a lei e as famílias iam continuar no mesmo limbo jurídico. Agora, sim, fora isso, a medida mais extrema seria a propositura de um projeto de lei que proibisse o ensino domiciliar no Brasil. Essa seria uma medida mais extrema. E esse projeto corresse muito rápido, fosse aprovado, e daí ele não ia vetar, e pronto. E ali só judicializando e acabou, entendeu? Mas a gente não tem como ter certeza. Eu fico com receio até um pouco de tratar desse tema, porque eu falo, a gente não tem controle sobre essas situações, né? Eu posso dar algumas opiniões em relação às questões jurídicas, mas mesmo assim, as questões jurídicas hoje em dia, atualmente, são totalmente inseguras. A gente não tem segurança jurídica nem mais nas questões jurídicas, sabe? Sim. Então acaba complicando um pouco, mas dentro da posição assim do possível, seria esse o cenário. Então a gente estaria aguardando uma aprovação aí que eu imagino que chegaria ainda esse ano de 2023. Eu nem sei se chegaria, sabe? Porque como ele mesmo, o ministro da Educação, Camilo, né, falou que não seria uma prioridade, eu nem penso para isso. Uhum. Talvez eu pense para muito mais anos seguintes, por mais que pessoas estejam passando pela situação, né? Mas eu O não. executivo acaba não mandando no Senado, né? E no Senado já tá avançado. Não sei, às vezes pressão de base, você tem razão. Mas, tipo assim, Isa, hoje em dia tá um desequilíbrio enorme nos poderes, né? Então a gente nem sabe como é que. Claro, não pode mandar no Senado, mas do jeito que está as coisas, é bem capaz de um interferir no outro e Sim. não levar para nada, né? Uhum. Esse desequilíbrio tá constante. Você tem alguma coisa que queira acrescentar, Isa, que eu não perguntei, ou que não surgiu como uma dúvida para mim? Eu tenho, não da parte jurídica do homeschooling, mas até um encorajamento para as famílias, sabe, Mila? Porque eu acho que as famílias hoje em dia elas não encaram o contexto jurídico do homeschooling porque elas não pensam nas razões reais de se educar uma criança, né? A maioria das pessoas não medita sobre o que é criar uma criança. Eu sou advogada e sou pedagoga também. Então, assim, eu não tenho filhos ainda. Deus ainda não me mandou nenhum bebezinho. Mas eu medito muito sobre esse ponto. E, na verdade, o que é educar uma criança? É bem desenvolver almas, é criar almas virtuosas, alma com moral. E a gente é responsável por isso em relação aos nossos próprios filhos. Vai ser cobrado da gente se os nossos filhos não tiverem esse bom desenvolvimento, tanto moralmente quanto espiritualmente. Né? Eu sou católica, eu acredito que a gente cria os filhos para Deus. Mas nem só nesse ponto. As famílias que não são, a moral traz essa ideia para gente. E quando a gente pensa no contexto escolar atual, tirando raras escolas, porque realmente ainda existem escolas que dá para confiar, mas tem que procurar bem, 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 bem mesmo, né? A escola não provê isso para os nossos filhos. Pelo contrário, ela traz degradação. Ela tira das crianças a noção de belo. A partir do momento que você tem que explicar que um negócio é bonito, é porque ele não é bonito, Sim. né? Tira toda a noção de belo, justo e verdadeiro, né? Exatamente, exatamente. Que é o quê? Que é o princípio da educação. A educação tinha que conduzir para o belo, para o justo e para o verdadeiro.
A gente meditando sobre isso, meditando qual é a função dos pais na educação, qualquer problema com justiça, ele fica muito pequeno, porque você enxerga a sua função como autoridade dentro daquela casa, e que se não for por você, aquela criança não vai ser conduzida, né? E ainda tem outra coisa, essa questão com justiça, ela é um jogo na loteria, a gente podia dizer assim, né? Por quê? Porque você começou o ensino domiciliar, quer dizer que você vai ter problema na justiça? Não. Claro que, como tudo na vida, você tem que procurar entender como é que funciona antes, quais são os caminhos corretos para evitar esses danos colaterais e, a partir daquilo, tomar uma atitude, né? Mas não é certo que, não é certeza que você vai ter um problema jurídico por conta disso. Mas é certeza que você pode perder a alma da sua criança se você mandar ela para um sistema escolar da forma como está hoje. Eu disse pode, tá? Não falei que vai. Mas a chance é muito grande que isso aconteça. É muito alta, a chance é muito alta. Agora, do meu filho, o maior, a gente acabou tirando ele da escola que tá, porque aderiram o banheiro neutro. Então, ele não queria mais estar. A minha mãe foi essa semana com ele matricular em outra escola, que eu não podia ir. E aí, ela foi ao banheiro, quando viu, tinha lá a plaquinha, que o banheiro era neutro. E ela ficou com receio de entrar sozinha, né? De ela entrar e encontrar outra pessoa. Aí ela fez com o meu filho, fica aqui na porta. Se entrar alguém, você me fala. Porque aí eu vou muito rápido e volto muito rápido. Para você ver como é, né? Porque a gente vê muitas reportagens falando de banheiros, isso tudo. Então, ficou no imaginário dela, de ela ter esse medo de entrar no banheiro. Sim. Imagine uma criança. Sim. Como é que ele não vai ficar? Tá ali uma criança e daqui a pouco entra outra pessoa, um mais velho, que se diz ser... que se imagina de outro gênero, né? E acaba entrando, acaba acontecendo alguma coisa. Como é que vai ficar essa criança passando por um abuso? Sim. Então, Você é de que estado, Mila? eu sou da Bahia. Da Bahia. A Bahia tá bem difícil, né? Ai, meu Deus, não me lembra, não. Então, por conta dessas coisas, a gente já iria tirar ele, por ser uma escola que é muito progressista. Meu irmão já estudou lá e foi uma das primeiras coisas que ele falou: Camila, tira, porque ou naquela escola ou dá para ladrão ou dá para outras coisas que você não vai gostar. Aí eu fiz, então vamos ver como é que a gente vai fazer para ele sair de lá. E aí, quando minha mãe foi lá buscar a ficha dele, todos os documentos, ela viu esse banheiro neutro, ela fez, não, bora tirar, que não deu certo, não. A gente botou numa numa escola que é mais tradicional para a igreja. Ficou até melhor, né? O ensino é melhor, a atenção que se dá para a criança é melhor. Por mais que eu faça o after school, mas ainda assim, como ele já está habituado a ir para a escola, ter os colegas, ter aquela rotina, né, de ir para a escola, a gente não iria cortar assim, você não vai para a escola e vai fazer um ensino domiciliar agora. Não dá mais para fazer mas isso. a importância também é isso que você fez, assumir a autoridade, mostrar pro teu filho que ele tem que seguir as ideias feitas dentro de casa, as ideias daquela família. Sim. Né? E isso que eu falo para Elisa. Ele fala assim, porque ele sabe que o meu menor vai fazer, né? Aí ele até se questionou porque não tinha feito isso com ele mais cedo. Aí eu falei, filho, porque não dava, a mamãe não pensava dessa forma ainda e tudo mais. Mas entenda uma coisa, o que eu te ensino como verdade dentro de casa, quando você vê algo que é mentira do lado de fora, você vai ter a certeza que aquilo é mentira. Porque a mamãe está lhe ensinando que é verdade. E você olha para a mamãe e vê ela como autoridade. Então você sabe que o que estou falando é verdade. E o que o seu professor ou qualquer outra pessoa está falando algumas falácias para você. Então aí ele fala, mãe, então eu vou saber o que é verdade e o que é mentira. E eu fiz, E aí a gente acaba assistindo documentários, filmes, lendo alguns livros. Eu passo para ele alguns livros de
até de literatura, né, que é muito importante para enriquecer o vocabulário dele. Então, quando eu trago esse papel para mim, mesmo que ele vá para a escola, eu acho importante, porque ele está ali sabendo, né, tendo discernimento do que é certo e do que é errado nesse mundo. Uhum. É isso, é perfeito. A gente sabe que o ensino domiciliar não é para todos os pais, e não vou ser hipócrita aqui falando que não, você tem que tirar o seu filho da escola. Tô falando no geral, né? Sim, Não para sim, Mila específico. Porque a gente sabe que as pessoas elas têm razões diferentes. Às vezes você não, a mãe realmente precisa trabalhar, ou tem alguma condição de doença familiar que não dá para aquela criança ficar dentro de casa. A gente tem inúmeras, é um infinito de possibilidades, sim. né? Mas a importância é essa mesmo, os pais assumirem a responsabilidade pela educação dos filhos, seja um filho em educação domiciliar, que daí não tem jeito mesmo, que os pais Sim. assumiram, ou um filho que está numa instituição regular de ensino. E sempre buscar uma instituição que condiga ao máximo com os valores daquela família e cobrar, né? Se tem Uhum. algum professor que está indo contra aquilo, cobrar da instituição. É exatamente isso. No fim das contas, é assumir a responsabilidade pela educação dos filhos, independentemente de como essa educação seja exercida na prática. Sim. Isa, muito obrigada pela entrevista. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Que nem é uma entrevista, né? É um bate-papo. Foi uma Uma coisa conversa. tão parecendo chá das tardes. Obrigada Só, pelo foi, convite. certo, só faltou uma torradinha e um chá pra gente tomar Delícia. aqui, né? Muito sucesso no projeto de vocês, tá, Mila? E obrigada também na tua carreira, no teu lançamento do teu curso, que foi agora. Obrigada. Muito sucesso mesmo. Eu acabei até visualizando assim rapidinho ontem. Eu vi, né? Como eu te sigo, você ficou lá na bolinha da live. Eu fiquei olhando e tudo mais. Mas eu agradeço demais a tua presença aqui comigo, de ter conseguido essa disponibilidade para falar comigo. Então, para mim, como eu falei no início, foi uma honra. Muito É uma obrigada, viu? felicidade estar com você e difundir esse pensamento, né? A gente precisa pôr essa questão da educação das crianças em pauta. Porque no fim das contas, o que que a gente percebe? É sempre a infância que é deixada de lado. E a gente não pode permitir isso, né? Sim. E ficam batendo tanto no Estatuto da Criança e Adolescente e esquecem de olhar para a própria criança e adolescente. Exatamente, perfeito. Na prática, ninguém está preocupado com se a criança ela realmente está bem desenvolvida em todos os aspectos. Tá só preocupado que preencha um artiguinho lá que não tem quase significado nenhum do ECA, é só É, isso. só isso. Uhum. Então, Isa, muito obrigada mesmo, viu? Se qualquer coisa quiser conversar com a gente, falar alguma coisa, divulgar alguma coisa, pode entrar em contato. Você tem meu número, você pode falar na hora que você quiser.